Para a gente entender a economia do Brasil hoje, é preciso olhar para trás. E não é pouco tempo, não. A gente está falando de uma história de 200 anos, uma jornada marcada por um conflito de ideias que, no fundo, nunca acabou. Imagina um grande pêndulo. A história econômica do Brasil é basicamente isso. De um lado, a ideia de que o Estado tem que ser o motor, sabe? Investir pesado, proteger a indústria nacional e construir um país autossuficiente. Do outro lado do pêndulo, a busca pela estabilidade, por contas em dia, moeda forte e uma economia integrada ao resto do mundo. E olha, essa discussão não é de agora, viu? Ela é a base de tudo. Um conflito que vem moldando o país desde o comecinho. É o motor por trás de grande parte da nossa história. É justamente esse cabo de guerra, essa eterna disputa entre mais Estado ou mais mercado, que explica os famosos ciclos da nossa economia. Aqueles momentos de crescimento que parecem um milagre e que, de repente, são seguidos por crises bem pesadas. Então, para entender a raiz dessa história toda, vamos fazer uma viagem no tempo. A gente vai voltar lá para o século XIX, bem antes de o Brasil sonhar em ser uma potência industrial. Pois é, mesmo lá no Império do Café, a briga já existia. De um lado, os papelistas, que defendiam que o governo imprimisse mais dinheiro para fazer a economia girar. Do outro, os metalistas, que queriam uma moeda forte com lastro em ouro para garantir a estabilidade. A década de 1890, então, foi o ápice dessa tensão, com a política econômica indo de um extremo ao outro num piscar de olhos. Até que chegamos nos anos 30. E aí, aquele pêndulo que a gente falou, ele não só se moveu, ele virou com toda a força para um lado. E o responsável por isso foi uma figura que mudou o Brasil para sempre, Getúlio Vargas. Com Vargas, o papel do Estado mudou da água para o vinho. O governo deixou de ser só o juiz que apita as regras do jogo e passou a ser o principal jogador em campo. Começou a investir pesado, a criar empresas, a atuar diretamente em áreas que o setor privado não tinha como ou não queria entrar. A grande estratégia da época ficou conhecida como industrialização por substituição de importações. O nome pode parecer complicado, mas a ideia era bem direta. Vamos parar de comprar de fora e começar a produzir aqui dentro. A lógica era fechar as portas para vários produtos importados e, com isso, dar um gás para a indústria nacional nascer e crescer. E o maior símbolo disso tudo, que materializou essa ideia, foi a criação da Companhia Siderúrgica Nacional. Pensa só, a primeira grande usina de aço do país. Isso era um marco, uma demonstração clara do novo papel do Estado como grande motor do desenvolvimento brasileiro. Mas como a gente sabe, esse pêndulo não para quieto. Depois de 1964, ele deu uma virada brusca, mas para o outro lado. E essa guinada deu início a um dos períodos mais impressionantes e controversos da nossa história, o famoso milagre econômico. A receita mudou, políticas mais abertas, mais favoráveis ao mercado. E o resultado? A economia simplesmente decolou. A gente está falando de um crescimento médio de mais de 10% ao ano. Isso era uma das maiores taxas do mundo. O país se transformou, se modernizou num ritmo alucinante. Só que tinha um porém. Esse crescimento todo não veio de graça. Ele foi bancado com muito, mas muito dinheiro emprestado de fora. A dívida externa do Brasil explodiu. Em outras palavras, o milagre foi construído em cima de uma montanha de dívidas. E claro, uma hora a conta chega, e ela chegou com tudo nos anos 80. Uma década tão difícil que ganhou um apelido bem triste, a década perdida. No meio da crise da dívida lá fora e de todos os problemas aqui dentro, uma pergunta pairava no ar. Como é que um país chega ao ponto de perder completamente o controle da sua própria moeda, da sua própria economia? A resposta tem um nome: hiperinflação. O Brasil entrou numa espiral maluca. Planos econômicos que não davam certo, contas do governo sempre no vermelho. Tudo isso levou a um aumento de preços tão absurdo que a vida das pessoas virou um caos. Os preços mudavam todo dia, às vezes de hora em hora. Para se ter uma ideia do tamanho do problema, no seu auge, a inflação anual passou de 2.000%. É um número astronômico, difícil até de imaginar. O dinheiro que se tinha na mão virava pó. Isso simplesmente destruiu a economia e o poder de compra de todo mundo, gerando uma instabilidade social gigantesca. Mas aí, quando a situação parecia não ter mais saída, o Brasil conseguiu uma virada espetacular. Vamos ver agora como o país conseguiu domar esse monstro da inflação com um dos planos de estabilização mais bem-sucedidos da história moderna. O nome desse plano? Plano Real, de 1994. E o impacto foi imediato, um verdadeiro divisor de águas.
A inflação, que era de milhares por cento, simplesmente despencou. Foi quase da noite para o dia. O Brasil finalmente reencontrou uma estabilidade que não via há décadas. Mas o grande segredo do real é que ele não foi só uma moeda nova. Ele representou um novo consenso nacional. Aquele pêndulo, que vivia nos extremos, foi forçado a parar mais perto do meio, combinando mecanismos de mercado com supervisão do Estado e, principalmente, com responsabilidade fiscal e uma maior integração com a economia global. E assim, depois de 200 anos indo de um extremo ao outro, o Brasil encontrou um caminho de maior estabilidade. Mas aquela velha discussão sobre o papel do Estado e a força do mercado, ela nunca acaba de verdade. Ela só muda de cara. E isso nos deixa com a grande pergunta para hoje e para o futuro. Para que lado esse pêndulo vai balançar agora?